vendo que você também comprou um Aptiv igual ao meu. Parabéns! A Aptiv é a marca mundial de microcomputadores IBM, um sucesso de vendas no mundo todo. O Aptiv é maravilhoso, não é? Dá vontade de mexer em tudo para ver como ele funciona. Antes de sair viajando por aí, a gente precisa de um bom guia. Precisa saber para onde ir. Olha só, professora de informática. Bom, para começar, o Aptiva vem com um programa que demonstra seus principais recursos e softwares. Vamos dar uma olhada? Como é que a gente entra nesse programa? É só ligar o micro e automaticamente a gente entra no manual do Aptiva. Viu? É tão fácil que só falta falar. Então não falta nada. Dá uma olhadinha. As explicações têm música, narração e são muito animadas. Vamos ver? Este é o computador com tecnologia superior que é fácil de usar. Foi feito para aproveitar o lado divertido da vida e para o sério também. De fato, ele é simplesmente tudo aquilo que você pode imaginar. Vamos ver uma dessas 4 opções do menu principal do manual do Aptiva. Primeiros passos. Primeiros passos é onde a gente dá os primeiros passos. Onde a gente pode aprender a usar um mouse. Onde a gente tem certeza que o Aptiva está instalado corretamente. Aqui nos primeiros passos, a gente pode aprender a utilizar o Windows. Podemos selecionar a nossa impressora, definir data e hora, criar disquetes de recuperação. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas opções. As lições de Windows ensinam pra gente tanto tarefas básicas como, por exemplo, usar o mouse, como também sobre o Windows, um dos programas que fazem o Aptiva e seus softwares funcionarem. Vamos clicar em Iniciar Programa para entrar no tutorial do Windows. Aqui a gente poderá aprender, de modo interativo, a se utilizar dos recursos básicos do Windows através desses vários tópicos. Tutorial do Windows, uso do mouse, iniciar um programa, mover e dimensionar uma janela, deslocar informações na janela e muito mais. Mas não precisa se preocupar, não. Nós veremos cada um desses tópicos num módulo específico sobre o Windows. Repare que aqui embaixo existe esse ícone de uma impressora. Se houver uma ligada ao nosso micro e se ela estiver selecionada, a gente poderá imprimir as lições do Windows ou qualquer outro texto que aparecer dentro deste campo, bastando para isso clicar nesse ícone. Clicando sobre esta interrogação aqui no canto, o computador nos fornece informações sobre o uso correto do manual do Aptiva. Neste botão do meio, podemos escolher se queremos as lições do manual do Aptiva, com animação, voz e música. Já este último botão aqui é para a gente sair do manual do Aptiva. Vamos sair agora das lições de Windows e ir para a próxima opção do menu, clicando este botão aqui. Aqui neste campo da tela, temos uma explicação detalhada sobre como instalar e configurar a sua impressora. É claro que antes a gente precisa ter uma impressora. Depois, a gente precisa conectá-la ao micro. Isto você faz assim, ligando o cabo da impressora na porta paralela que existe na parte de trás do Aptiva. Agora vamos clicar em Iniciar Programa para procedermos à instalação e à configuração da impressora. Veja que a gente tem a opção de selecionar o Aptiva para funcionar com a impressora ou com o fax modem. Para escolher a impressora que a gente quer, clique primeiro em Adicionar. Aqui embaixo, abre uma lista das impressoras que podem ser instaladas no seu micro. Depois, através da barra de rolamento, escolha a impressora e a selecione, clicando sobre ela. Se a sua impressora não estiver listada aqui, e se a gente possuir os disquetes de instalação, clique sobre esta primeira opção da lista, Instalar impressora atualizada ou não listada. Em seguida, para proceder à instalação em qualquer dos casos, clique sobre Instalar. Mas vamos prosseguir clicando sobre esta seta. Lembre-se que se a gente quiser voltar à lição anterior, basta apertar a seta contrária, logo acima. A próxima lição nos mostra como proceder para ajustar a hora e a data em nosso microcomputador. Para proceder ao ajuste, é só clicar, como sempre, em Iniciar Programa. Uma janela como esta se abrirá. Agora basta a gente digitar a hora e a data correta nos campos correspondentes. Para confirmar, clique OK.
Nossa próxima lição mostra de maneira eficiente e prática como podemos criar nossos disquetes de recuperação. Olha que isso é muito importante. Criando esses disquetes, a gente garante os softwares do nosso micro. Caso haja algum problema no disco rígido, ou se a gente fizer alguma besteira e apagá-lo por engano, basta reinstalar os softwares através dos disquetes e do CD-ROM de recuperação do Aptiva. Você não acha melhor a gente começar isso agora? Então, você tem razão. Veja que para realizar a criação dos disquetes de recuperação, entramos no DOS. Na tela aparecem escritos os procedimentos que a gente deve tomar para começar a criar os disquetes. Ele pede para que a gente coloque o CD Multimedia Exploration na gaveta do CD-ROM. O Aptiva avisa que a gente vai precisar de 3 disquetes de 3,5 para fazer o backup completo. Munido dos disquetes, insira o primeiro disquete no Drive A e aperte qualquer tecla para continuar. À medida em que a recuperação é feita, o próprio micro pede para que a gente vá trocando os disquetes no Drive. Fácil, né? Até eu sou capaz de fazer isso. E aqui terminamos de ver os primeiros passos que devem ser tomados ao iniciarmos o uso do nosso Aptiva. Vamos voltar ao menu principal e iniciar a segunda opção, Lições Básicas. Na opção Lições Básicas, encontramos os seguintes itens: noções básicas sobre o computador, dicas de ergonomia e lições sobre o Windows. Noções básicas sobre o computador fornece dicas e informações básicas necessárias para o manuseio e até a manutenção do micro. Tudo bem explicado e com detalhes precisos, para que os iniciantes não tenham problemas de adaptação. Iniciando o programa, encontramos todos esses subitens, cada um tratando detalhadamente sobre um assunto específico. Assim a gente pode aprender sobre as partes básicas do micro, que são o monitor, o teclado, o mouse e a CPU. Nas outras opções, a gente vai encontrar cada uma dessas partes e algumas outras explicadas mais detalhadamente nas lições de partes básicas, hardware, monitor, unidade do sistema, unidades de disco, teclado, mouse, software e cuidados básicos. Dentro das lições básicas, temos ainda a opção Dicas de Ergonomia. Aqui a gente vai encontrar dicas bem úteis sobre como se sentar à frente do seu micro. A posição correta para a coluna, a posição adequada do monitor em relação aos seus olhos. Enfim, dicas bem úteis para a gente usar ao máximo o micro, sem desgastar o corpo. A última opção dentro de lições básicas são as lições sobre o Windows. Elas são as mesmas que mostramos anteriormente, nos primeiros passos. Mas como esse vídeo tem um módulo especialmente dedicado a este assunto, vamos seguir em frente. Voltando ao menu principal, vamos entrar na opção Informações Úteis, com funções como o índice do Aptiva, dicas e técnicas, informações do sistema e também a atualização do hardware. Todos com informações necessárias e explicações claras e detalhadas de como proceder da maneira mais simples possível. No índice do Aptiva, a gente encontra uma listagem completa dos vários recursos disponíveis em seu micro, com explicações rápidas e claras sobre como se utilizar de cada um deles. Como a gente pode ver pelo tamanho da lista, recursos aqui não faltam. Em cada um dos itens do índice, é possível iniciar o programa ou recurso enfocado. Basta para isso que a gente clique nesta barra de menu sobre Iniciar. Na opção Dicas e Técnicas, vamos encontrar informações preciosas sobre os principais recursos tecnológicos mais avançados do Aptiva. Para maiores informações, consulte o índice do Aptiva. Iniciando o programa, poderemos conseguir informações como incluindo software, que ensina a instalar um novo software em seu micro. Protegendo o computador, como proteger seu micro, salvando os programas originais, as informações criadas pela gente, além de proteger a sua máquina dos terríveis vírus do computador. Atalhos para o teclado. A gente também fica sabendo como utilizar teclas de atalho para realizar várias tarefas de maneira mais rápida dentro do seu micro. Em dicas de impressoras, a gente fica por dentro dos principais problemas que podem ocorrer com a sua impressora e como resolvê-los sem precisar da ajuda de um técnico. Rapid Resume
é um recurso bárbaro do seu micro que faz com que, ao ser religado, ele volte ao ponto exato onde a gente parou quando desligou o computador. Aqui a gente tem tudo bem explicado. Outro recurso importante é o standby. Com ele a gente economiza energia. Ao entrar nessa função, o monitor do seu micro se apaga e as outras partes do computador funcionam de forma mais lenta. Através do programador, a gente pode programar seu micro para executar funções automaticamente ou lembrá-lo de compromissos importantes. E isso tudo, mesmo que o micro esteja desligado. Por último, podemos aprender também sobre este fantástico recurso chamado ligar por chamada telefônica, Wake Up on Ring, que faz o seu Aptiva ser capaz de, mesmo desligado, se religar automaticamente ao toque do telefone para receber um fax ou uma mensagem. O Aptiva tem tantos recursos, olha, que eu até perdi a respiração. Mas tem mais ainda. Dentro do manual do Aptiva, ainda encontramos informações sobre os softwares do Aptiva. Entrando nessa opção, encontramos dicas e informações sobre jogos, multimídia, supervia de informações, produtividade em casa e AptivaWare. Gente, aqui se vê como tudo fica mais rápido quando usamos o Aptiva. Na opção Jogos, encontramos vários jogos que estão instalados dentro do seu Aptiva. Inclusive jogos multimídia com um som fantástico e uma definição de imagem bárbara, como Siberia, Jack Nicklaus Golf e Aventura Submarina. Vamos entrar em um deles para que a gente sinta só que emoção que é. Agora a gente coloca o CD na gaveta e clica em Iniciar Programa. Please enter identification. APTIVA. Select arcade level. Select puzzle level. Welcome to Siberia. Hey, Zach, how's the ride? Nossa, que barato! We're making incredible advances in nanotechnology. Ai, não é bárbaro? Sure, but we managed to get the camera into one of the É labs. claro que quem se diverte com isso não sou eu. É o meu filhão e o meu marido, que às vezes nem deixa o menino brincar em paz. Imagina, eu uso o Aptiva para atividades mais produtivas. Mas vamos continuar. Lembre-se que neste canto, a gente poderá acessar informações sobre cada um dos jogos instalados, enquanto do outro lado esquerdo podemos ver a tela correspondente ao game. Vejam também que existem estas teclas na parte superior da tela. A primeira tecla é representativa ao jogo, cujas informações estão sendo exibidas na tela. Esta segunda serve para voltar para o menu de jogos. Nesta mais à esquerda, voltamos para o menu principal dos softwares do Aptiva. Aqui temos os recursos multimídia do seu Aptiva. E recursos aqui não faltam. Em Audio Station, podemos ouvir nossos CDs musicais como se estivéssemos usando a nossa aparelhagem de som, com muitos recursos sonoros. A Compton's Enciclopédia é uma enciclopédia interativa disponível no seu Aptiva. Através dela, as pesquisas se tornam muito mais divertidas. O Magic Theatre é um programa multimídia capaz de criar animações muito legais. A gente já viu tanto recurso no Aptiva que você deve estar pensando que só falta ele falar, certo? Certo, porque ele também fala. É o Monologue for Windows. É um dos recursos que torna isso possível. Através dele, a gente pode escrever palavras no micro e ele as pronuncia pra gente. Testing 1, 2, 3. Electronic. É bárbaro para aprender a pronúncia correta de palavras em inglês, espanhol. O Aptiva é realmente um polivalente. Ele não só fala, como toca música. Este recurso é um mentor de música, que está muito bem explicado no manual do Aptiva. O micro lê partituras e executa os clássicos da música. Em Photo Gallery, a gente encontra um arquivo de fotos disponíveis no CD-ROM do Aptiva. Finalmente, em sessão de gravação, temos a simulação de uma mesa de som,
de 16 canais, onde é possível gravar e editar sons da maneira que a gente quiser. Quantos recursos em multimídia, hein? Mas vamos prosseguir, que ainda temos muito o que falar do seu Aptiva. Na opção Super Via de Informação, aprendemos como surfar, na boa, pelas ondas da internet. No CompuServe, a gente terá acesso a diversos serviços de informações, como noticiários gerais, esportes, boletins meteorológicos, reservas de viagem, informações financeiras. O IBM Internet Connection é um programa instalado no seu micro que é a sua porta de entrada no vasto mundo da internet e da comunicação via BBS. Aqui, a gente terá as explicações básicas de que precisa para começar a curtir essa nova sensação do momento. Finalmente, em WinConLite, aprendemos como nos comunicar via modem. Coisa muito importante para quem quer curtir uma internet ou mesmo trocar informações nas BBS. A próxima opção que veremos nos softwares do Aptiva é a produtividade em casa. Aqui aprendemos como ser mais produtivos em nossa casa, usando alguns recursos exclusivos do nosso Aptiva. O primeiro deles é o Centro de Comunicações, Call Center. Este é um recurso bem poderoso do nosso micro. Através dele, seu Aptiva se transforma em um telefone viva voz, em uma secretária eletrônica, em um fax, uma agenda de endereços e de um modo fácil de transmitir dados entre computadores, assim como um acesso fácil a outros serviços online. Tudo isso está junto aqui, no Call Center. Outra maneira de ser mais produtivo em casa ou no trabalho é usando o Microsoft Works, um programa que lhe oferece editor de textos, planilha eletrônica, gráficos, um banco de dados e muito mais. Mas não se apresse, não. Teremos um módulo sobre o Microsoft Works ainda nesse vídeo. Ainda na opção Produtividade em Casa, a gente também tem o Wall Street Money, um programa que vai te colocar em contato direto com o incrível mundo das finanças. A gente vai saber quando e como comprar e vender ações e fundos de investimentos. Vai obter informações atualizadas de bancos de dados financeiros e muito mais. Nós temos o AptivaWare, que é uma das sensações que a informática pode lhe oferecer para o seu conforto e lazer. Veja o que ele vai te oferecer. O índice do Aptiva nós já vimos antes. Aqui a gente encontra uma lista de tudo que o seu micro pode fazer pela gente, ou de tudo que a gente pode fazer com o seu micro. Na seleção de tela, a gente realiza o setup do seu monitor. Fazendo isso, a gente garante a melhor qualidade de reprodução de imagens para os programas que o Aptiva oferece. E aqui o Launchpad, um programa sensacional. Com o Launchpad, suas informações e softwares estarão a salvo da curiosidade de seus filhos. Não é, Juninho? Desse eu não gostei. O Launchpad cria telas e ambientes de trabalho coloridos e animados, parecido com os livros de história interativos. Comecei a gostar. Você pode criar um ambiente de trabalho diferente para cada um dos seus filhos, de acordo com a sua idade. Esses ambientes de trabalho são identificados por um ícone personalizado com o nome do seu filho. Agora sim, adorei! Esse sistema atrai o interesse das crianças e mantém seus arquivos seguros, protegidos por uma senha que só a gente conhece. A senha de adulto. Uma senha pessoal. Você também escolhe os softwares que as crianças podem utilizar e quais devem ficar protegidos pela senha de adultos. Graças a Deus, meus arquivos nunca mais vão ser apagados. Não é, Juninho? E tem muito mais. Uma calculadora infantil que fala. 6 mais 3 igual 59. Um relógio animado para ensinar as horas para os pequenos. E muitas outras brincadeiras em ambiente interativo. Bem-vindo ao Launchpad. Bem-vindo ao Launchpad. É só tocar com o mouse em algumas partes do cenário que surgem animações. O ambiente de trabalho pessoal é outro recurso disponível no seu AptivaWare. Através dele, a gente pode ajustar seu gerenciador de programas, que é a sua mesa de trabalho, para seu gosto pessoal. A gente altera cores,
Muda o pano de fundo, o tamanho, disposição dos grupos de programas e pode excluir ou acrescentar novos grupos. No gerenciador do Rapid Resume, a gente encontra informações e pode também acessar diretamente os recursos do Rapid Resume, que reinicializa rapidamente o seu computador com todos os programas e arquivos abertos, diretamente onde a gente parou. E também o programador, o standby e o ligar por chamada telefônica, Wake Up on Ring. E por último, temos o programa O Seu Software, que é uma ferramenta incrível para a gente economizar tempo. Você pode procurar um programa ou arquivo rapidamente em qualquer disco ou diretório. Você pode também iniciar o DOS ou Windows. Você pode ainda incluir um programa ou arquivo de dados em grupo e atribuir ícones aos programas. Tudo muito rápido e fácil. É isso aí! Através desse pequeno tour pelo manual da Aptiva, podemos ter uma boa ideia de todos os recursos que a Aptiva pode nos oferecer. Dá licença de eu falar uma coisinha? Minha mulher esqueceu de falar que este vídeo foi feito em módulos. Cada módulo apresenta um assunto completo com todos os seus detalhes. Não é, Benzinho? Não esqueci disso não, viu? É que ele não me deixa falar. O negócio é o seguinte, os módulos do vídeo estão indicados por letreiros bem grandes. Se você não estiver interessado no assunto de um módulo, é só avançar a fita até onde você quiser. Não é o máximo? Agora sim, gente. Todo mundo de controle remoto na mão, porque a nossa viagem tá começando! Mostra pra mim, cada peça que você tirar daí de dentro, você mostra. Mozinho, pega o teclado é importante. Oh, meu Deus, corta. Isso demorou muito. Para. Bom, estamos aqui em casa, nesse estúdio improvisado, para mostrar pra vocês que até um pai e uma criança conseguem montar uma Aptiva. E eu me diverti muito fazendo esse filme que você vai ver agora. Vai! Não, que rato é o mouse? Fala, mouse, sorriso. Isso. Bom, antes de mais nada, é bom ler os manuais. Eles explicam passo a passo a montagem de seu micro. Vamos iniciar com a unidade de sistema, ou CPU. Você já deve ter visto que existem dois modelos de CPU. O nosso Aptiva é esse modelo de mesa que fica deitado, onde a gente pode colocar o monitor em cima. Se você adquirir o Aptiva modelo Mini Torre, onde a CPU é usada na posição vertical, veja no manual a maneira correta de montar. Bom, agora é só escolher um bom lugar para montar o seu Aptiva. Escolha um local bem ventilado, longe da incidência direta da luz do sol e da poeira. Procure manter alimentos e bebidas longe do seu micro. Deixe os equipamentos que você utiliza regularmente, como o mouse e o telefone, ao alcance das mãos. Não esqueça de deixar um espaço suficiente na sua área de trabalho para colocar itens como manuais, publicações de consulta, pastas de documentos, caixas de disquetes, CD-ROMs, ou seja, itens que a gente utiliza no dia a dia de trabalho. Agora chegou a hora de ligar o monitor à unidade do sistema. Esse cabo aí a gente encaixa atrás da unidade do sistema, bem aqui, na conexão onde aparece esse símbolo que lembra um monitor de vídeo. As outras conexões também são muito simples e seguem o mesmo princípio. O cabo do teclado na tomada ao lado desse símbolo. O cabo do mouse nessa tomada ao lado desse símbolo. Repare que a seta em relevo no cabo deve ficar voltada para o lado de cima, onde está o símbolo do mouse. Você pode ainda conectar uma impressora à unidade do sistema. Também existe um símbolo correspondente que indica o lugar correto para a conexão. Agora vamos ligar o seu Aptiva na linha telefônica. Você quer saber por que ligar o Aptiva na linha telefônica? Acontece que o Aptiva também vem com o recurso de fax modem, que permite se comunicar via fax ou via modem, e o programa ligar por chamada telefônica, Wake Up on Ring, que liga o seu computador automaticamente quando o telefone toca. Para saber mais sobre esses recursos, assista depois ao módulo Call Center. Agora o que interessa é que
Na unidade do sistema, há 2 entradas para plug de telefone. Talvez exista ainda a necessidade da gente comprar esse adaptador se a tomada para telefone de sua casa for desse tipo 4 pinos. Para montar os alto-falantes, siga as instruções do manual. Depois, conecte os alto-falantes à unidade do sistema, nesta entrada onde está escrito Alt. Por fim, monte o microfone, desse jeito. E o conecte nessa entrada aqui, atrás da CPU, onde está escrito Mic. Você também pode colar o microfone no monitor, se quiser. Pronto, seu micro está montado. Agora é só ligar na tomada, mas não vai achar que esse terceiro pino está sobrando. O ideal é que a gente tenha ou providencie para a nossa casa um sistema aterrado com tomada de 3 pinos, como prevêem as normas de segurança. Bom, parece que finalmente nós vamos ligar a Optiva na rede elétrica. Mas antes, você já verificou se o monitor e a unidade do sistema estão regulados para a voltagem local? Veja atrás do monitor e da unidade do sistema se não existe uma chave de voltagem. Se a chave não existir, é sinal de que seu monitor e a unidade do sistema são bivolts. Esta chave seletora de voltagem está localizada perto da tomada do cabo de força. Se a definição da chave de força for correta para a sua área, 110 ou 220 volts, a gente pode ligar os cabos de força do seu micro. No caso da definição ser incorreta para a sua área, mova a chave para a posição correta, com a ajuda de uma chave de fenda pequena. Assim, ó. Vamos ligar agora o cabo de força na CPU. É só encaixá-lo aqui, ó, nessa tomada. Pronto! Agora você já pode ligar o seu micro na tomada de força. Mas antes, só por precaução, dê uma checada em todas as conexões. Siga o diagrama do seu manual. Vamos ver nesse diagrama a maneira correta de sentar na frente do micro. Use uma cadeira com encosto adequado. Suas coxas devem ficar paralelas ao chão e os seus pés rentes ao solo ou sobre um suporte. Coloque o monitor a uma distância de visão cômoda, normalmente de 50 a 60 centímetros de distância. O monitor tem um pedestal giratório de altura regulável. Isso permite que a gente ajuste a posição da tela da melhor maneira possível. Para usar o pedestal, segure o monitor com as 2 mãos. Você poderá mover o monitor para baixo, para cima e para os lados. O ideal é evitar ao máximo os reflexos de luz na tela e mantê-la ligeiramente abaixo no nível dos olhos. Agora estamos confortavelmente sentados. Vamos verificar também a posição do teclado. Ele deve estar a uma altura confortável para a digitação. Na altura ideal, os seus antebraços estarão paralelos ao chão e os braços relaxados. Até que enfim, hein, mãe? Agora posso ligar nossa Optiva? Não faça isso. Ai, ligar o Optiva é outro capítulo dessa história. Ou melhor, outro módulo. Se você estiver interessado, avance a fita para o módulo 3, que eu conto tudinho para vocês. Mãe, você sabia que dentro da caixa da Optiva tem um rato? Rato aonde? Ah, eu tenho rato! Aonde tem rato? Calma, gente. Ele tá falando do mouse. Ué, mouse não é rato? Não, filho. Mouse é hardware. Hardware? Que é isso? Hardware, Júnior. Ai, que susto! Bom, fique tranquilo. Também que não é nada difícil. Vamos conhecer juntos esse tal de hardware, tá? Bom, mas antes, vamos conhecer juntos a configuração da Optiva. O Optiva possui 6 diferentes modelos, com configurações diferentes. Você provavelmente possui um deles. Primeiramente, temos o Optiva K10 e K20. Ambos possuem um processador 486 DX4 100 MHz, que é o processador mais rápido dessa categoria. Seu disco rígido é de 540 MB. Sua memória RAM é de 8 MB, expansível até 96 MB. Eles possuem uma unidade de disquete de 3,5 com 1.44 MB. Possuem o processador de mídia M-Wave da IBM,
que processa som, voz, fax e modem. O CD-ROM é de velocidade quádrupla, placa VESA Local Bus. A memória de vídeo é de 1 megabyte. Ele trabalha com até 16 milhões de cores. Eles ainda vêm com Theatre Sound, que oferece o som de alta fidelidade. E acompanham caixas de 4 watts. Agora, vamos ver os outros modelos. Eles são o Aptiva K30 e o K40. Estes modelos já vêm com processador Pentium de 75 MHz. O disco rígido é de 850 megabytes. Eles têm 8 megabytes de memória RAM, expansíveis até 128 megabytes. Eles possuem uma unidade de disquete de 3,5 com 1.44 megabytes. Possuem um processador de mídia M-Wave da IBM, que processa som, voz, fax e modem. O CD-ROM é de velocidade quádrupla. Placa PCI Local Bus. Estes modelos possuem o recurso Total Image Video, Full Motion Video, Full Screen e a MPEG. A memória de vídeo é de 1 megabyte, expansível até 2 megabytes. Ele trabalha com até 16 milhões de cores e conta com um acelerador gráfico de 64 bits. Eles também vêm com o Theatre Sound, que oferece o som de alta fidelidade, e acompanham caixas de 30 watts. Por fim, temos o Aptiva K50 e K60. A principal diferença para os outros modelos Pentium é o processador de 100 MHz. No restante, sua configuração é semelhante. Agora, uma grande vantagem do Aptiva Magic oferecer todos esses 6 modelos é que dá para a gente escolher que sistema operacional quer usar. Eu vou explicar melhor. Os Aptivas K10, K30 e K50 vêm com 2 sistemas operacionais, o OS/2 Warp e o Windows 3.11. Já os Aptivas K20, K40 e K60 vêm com o Windows 95. Assim, em cada configuração, 486 destes 4 100 MHz, Pentium 75 MHz e Pentium 100 MHz, a gente tem a opção de escolher se quer usar o OS/2 Warp em conjunto com o Windows 3.11 ou se prefere partir para o Windows 95. Agora, vamos ver parte por parte do Aptiva. Vamos começar pelo monitor. Assim como na nossa TV, a gente deve ajustar a imagem do seu monitor. Os controles estão logo aqui, na frente do monitor, aqui embaixo. Você poderá ajustar o brilho e o contraste, como na TV. E ao lado, temos os controles adicionais, como vertical e horizontal. Dê só uma olhadinha no manual de hardware que veio com o seu Aptiva. Lá temos uma tabela que explica todos os ajustes possíveis. O mouse, que parece mesmo um ratinho, controla o indicador que a gente vê no vídeo. Com ele, a gente seleciona os itens na tela sem ter que usar o teclado. É fácil usar o mouse. Você faz ele correr sobre uma superfície lisa e o indicador, a flechinha, se move na tela. Se quiser selecionar um comando, a gente para o cursor sobre ele e clica neste botão 1 ou 2 vezes. Agora vamos entrar fundo na unidade de sistema do seu Aptiva. Vamos aproveitar que o seu micro já está todo montado e vamos começar a desmontá-lo. Não, eu não tô louca, não. Saber desmontar o Aptiva vai ser útil no caso de, mais tarde, a gente querer acrescentar ou substituir algum componente do micro. Primeiro, remova o monitor de cima da unidade. Toque na parte de metal da CPU para evitar que uma carga eletrostática danifique qualquer componente do computador. Pronto! Agora a gente já pode desligar o computador da tomada. Desplugue, então, o fio do telefone e os outros cabos externos. Para remover a tampa da unidade de sistema, abra o compartimento na frente da unidade, pressionando neste canto aqui. Repare agora que aqui na tampa há uma lingueta. Pressione a lingueta para destravar a tampa. Agora é só puxar com cuidado. A tampa sai completamente. É como se a gente estivesse abrindo uma gaveta. Viram? Esta é uma unidade de sistema por dentro. A unidade de sistema está equipada basicamente com placa de sistema, placa de som M-Wave,
unidades de disco, unidade de CD-ROM e portas. A placa de sistema, que também é chamada de placa-mãe, contém o processador e interfaces de disco, vídeo, comunicação serial e paralela. Este é o processador, o cérebro do computador. Quando a gente envia um comando para o computador através do teclado ou mouse, o processador analisa o comando, executa a função e retorna os resultados para a gente. A memória principal, ou RAM, armazena todas as informações que são processadas pelo computador enquanto a gente trabalha. A RAM é medida em kilobytes ou megabytes. Lembre que a memória RAM do micro não armazena permanentemente as informações. Elas se perdem quando a gente desliga o computador. Por isso, a gente tem que salvar nosso trabalho no disco rígido ou em disquete antes de desligar o micro. A unidade de sistema da Optiva possui uma unidade de disco rígido e uma unidade de disquete. Essas unidades armazenam as informações, mesmo com o computador desligado. O disco rígido está embutido na unidade de sistema. Use o disco rígido para armazenar informações que a gente vai usar frequentemente. O seu Optiva vem equipado com uma unidade de disquete de 3,5 polegadas. Use a unidade de disquete para armazenar informações que a gente não vai usar com frequência, ou então para gravar os dados que a gente deseja usar em outro computador. E principalmente, use os disquetes para fazer cópias de segurança de informações importantes que estejam no seu disco rígido, aquilo que chamamos de backup. Cada unidade de disquete é identificada no seu computador através de uma letra. Assim, a gente pode informar o computador onde ele deve buscar ou gravar determinada informação. No Optiva, o disco rígido corresponde à letra C, a unidade de disquete, a letra A, e o CD-ROM, a letra D. O kit multimídia da Optiva é formado pela unidade de CD-ROM e a placa de som, alto-falantes e microfone externo. A unidade de CD é quad-speech e a placa de som é M-Wave, responsável pela alta qualidade de som da Optiva. A unidade de sistema possui também portas ou conectores, essas entradas aqui atrás. Como a gente pode ver, as portas são diferentes. Existe a porta serial, onde a gente pode ligar dispositivos como um scanner ou um modem externo. A porta paralela normalmente é usada para ligar uma impressora ou outro dispositivo paralelo à unidade de sistema. O Optiva é totalmente expansível. Isso significa que, além dos recursos de hardware que ele possui, a gente pode acrescentar outros. Você, por exemplo, pode aumentar a sua memória RAM, pode tornar o seu processador mais rápido. E se o nosso Optiva tiver processador modelo Pentium, a gente terá 2 módulos de memória. Para trocar ou adicionar outro módulo de memória, por exemplo, encontre a borda chanfrada do módulo e posicione-a dessa maneira. Em seguida, insira o módulo diretamente no soquete, até que os conectores estejam alinhados e o módulo esteja firmemente posicionado. Agora, pressione com firmeza o módulo de memória. Você vai ouvir um clique de cada lado, indicando que o módulo está preso no lugar. Não é fácil? Viu só como o hardware não é nenhum bicho do outro mundo? Mickey Mouse! Até que é um bichinho simpático. É isso aí, filhão! E se vocês quiserem saber mais sobre hardware, é só consultar o manual que vem junto com a Optiva da IBM. Nele está tudo muito bem explicadinho. Sem ratos e sem rata, não é? E sem piadinhas infames, né, querido? Então, tudo pronto? Que isso? que chapeuzinho ridículo é esse? Ué, você não disse que nós iríamos navegar pelo Windows? Certo, mas não é porque você é marinheiro de primeira viagem que eu vou ter que aguentar esse chapeuzinho horroroso, né? Ai. Vai, eu tô louco pra começar. Tá, olha, alguns modelos da Optiva vêm instalado com PC-DOS, Windows 3.11 e OS 2 Co-op.
outros com o Windows 95. Nós vamos ver agora como navegar no Windows 3.11. As viagens no Windows 95 ficam para outro modo. Bom, para começar a usar o Windows, é muito importante saber usar essa pecinha engraçadinha aqui chamada mouse. O mouse é utilizado para selecionar os ícones na tela, que são esses desenhinhos que aparecem na tela do seu Aptiva. Para usar o mouse, é só deslizá-lo sobre uma superfície plana, como o tampo da minha mesa. Viu como pequeno indicador, essa setinha aqui se desloca na tela na mesma direção que eu arrasto o mouse? Para selecionar, é só deslizar o mouse desse jeito, de forma que a parte superior do indicador, a setinha, alcance o objeto que a gente quer. Olha... a setinha não chegou até o ícone. Essa é boa, só falta ter que comprar uma mesa maior, né? Nada disso. Quando precisar de mais espaço, você desloca o mouse, basta levantar o bichinho da mesa e colocar ele de volta, deslizando novamente. Quando aparecer um menu na tela que a gente precisa selecionar, leve o indicador para esse menu. Isso se chama apontar. Depois aperte e solte esse botão do lado esquerdo do mouse. Isso se chama dar um clique. Não é fácil? Com o mouse, a gente também pode deslocar áreas da janela e mover objetos. Para arrastar um ícone, a gente precisa colocar o indicador do mouse sobre esse ícone, clicar o botão esquerdo do mouse e arrastar o mouse para a posição desejada. Assim. Aqui nas lições de Windows, do manual do Aptiva, a gente pode praticar o que eu fiz nesta tela aqui do lado esquerdo. É só seguir as instruções escritas do lado direito. Eu já disse que uma das coisas divertidas do Windows é que ele vem cheio desses desenhinhos aqui. Os ícones. Esses ícones representam os programas que estão no seu micro. Quanto programa, você viu? Os programas são organizados em grupos. Aqui a gente tem um exemplo de grupo contendo 3 programas. Quando a gente quiser iniciar um programa, basta dar um clique sobre o ícone correspondente. Mas tem que ser um clique duplo. Você aperta o botão 2 vezes seguidas, assim, ó. Você pode testar o clique duplo nesta tela. Clique sobre o ícone Mar, localizado na área esquerda, e veja o que acontece. Quando você dá o clique duplo, o indicador vira uma ampulheta. É sinal de que o programa está em funcionamento. Quando o indicador voltar a ter a forma de uma seta, a gente pode começar a utilizar o programa. Você viu que cada vez que seleciona um programa, uma nova janela é aberta? Então, é super fácil. Você já reparou que na parte superior de toda a janela há um nome? É o nome do programa. A área onde está o nome do programa é chamada de barra de título. Agora, mais um truque do seu Windows. A barra de título pode ser usada para arrastar uma janela para outra localização. Vamos praticar com este exemplo? Vamos ler as instruções aqui. Desloque o indicador para a palavra mar existente na barra de título. Pressione sem soltar o botão esquerdo do mouse enquanto arrasta a janela. Quando a janela estiver na posição desejada, solte o botão esquerdo do mouse. Viu? É bem fácil. Agora nós vamos ver outro macete bem legal. Esse é um dos que eu mais gosto. É o seguinte, você também pode mudar o tamanho de uma janela arrastando o seu contorno. Você pode fazer isso a partir de qualquer uma das 4 arestas ou dos 4 vértices da janela. Vamos tentar? Desloque o indicador sobre o contorno da janela existente à esquerda. Quando o indicador passar a ter a forma de uma seta dupla, é só clicar, segurar e arrastar. Tá vendo o que acontece? É que a gente está alterando o tamanho da janela. Vamos fazer de outro jeito. Coloque o indicador sobre um dos vértices da janela e arraste para ver o que acontece. Mas não se esqueça que para conseguir fazer isso, a forma do indicador tem que mudar para seta dupla, antes da gente poder arrastar o contorno da janela. As barras de rolagem são exibidas na extremidade direita, ou sob a parte inferior da janela. Ela contém setas em ambas as extremidades e este quadradinho chamado de cabeça de rolagem entre as setas. Utilizando as setas, a gente poderá deslocar a imagem existente na tela. Você pode deslocar a barra de rolagem de 3 maneiras diferentes. A primeira é um pouco mais lenta. Coloque o indicador sobre uma das setas existentes na barra de rolagem e pressione o botão esquerdo do mouse. Observe o que acontece. Você pode deslocar a imagem para a direita ou para a esquerda na barra de rolagem aqui de baixo e para cima ou para baixo, usando as setas aqui do lado. Mas a gente pode fazer isso muito mais rápido.
Experimente dando um clique sobre a barra de rolagem existente entre as setas. Mas a gente precisa colocar o indicador sobre a barra de rolagem e dar um clique em cima ou embaixo da cabeça de rolagem. Viu só? Você ainda pode se deslocar rapidamente para qualquer localização da imagem, arrastando a cabeça de rolagem. Para isso, coloque o indicador sobre a cabeça de rolagem e depois é clicar, segurar e arrastar. Repare que quanto mais a gente move a cabeça de rolagem, mais a imagem se move. No canto superior direito de cada janela tem um botão como esse, que se chama botão de maximizar. Se a gente selecionar este botão, a janela vai crescer e preencher toda a tela. Dê um clique sobre este botão. Viu? Você acaba de maximizar a janela. Repare que o botão de maximizar tem agora a forma de uma seta dupla. Para fazer a janela voltar ao tamanho original, é só selecionar o botão Restaurar, que fica no canto superior direito da janela. Dê um clique sobre esse botão. Viu só? Isso que eu fiz se chama restaurar uma janela. Você também pode minimizar uma janela. Para isso, você agora vai usar o botão minimizar. Ele também está aqui no canto superior direito da janela, à esquerda do botão maximizar. O botão minimizar apresenta uma seta para baixo. Agora eu dou um clique sobre esse botão e a janela vira um ícone localizado na parte inferior da tela. Mesmo desse tamanho, o programa continua em funcionamento. Para a janela voltar ao tamanho original, é só dar um clique duplo sobre o ícone. Viu? A maior parte das janelas tem uma barra de menu localizada abaixo da barra de título. A barra de menu exibe as funções que estão disponíveis com o seu programa. Nesse exemplo, a janela tem 3 funções: arquivo, imprimir e ajuda. Quando a gente selecionar uma função, pode aparecer outro menu. Ele é chamado menu pendente. Eu vou selecionar arquivo na barra de menu. Viram? Aqui está o legítimo menu pendente, com várias opções que podem ser selecionadas. Aqui nas lições Windows, este é só um exemplo e as funções não vão funcionar se a gente selecionar uma delas. Mas, normalmente, a gente poderá selecionar qualquer função na opção, a menos que esta esteja escrita na cor cinza. Se a gente não souber como realizar uma ação, não precisa se apavorar. Dê um clique sobre Ajuda. Esta função fornece explicações sobre os comandos, bem como conselhos relativos à utilização do programa. Depois de usar um programa, a gente deve fechar as janelas. Para isso, a gente vai usar o menu Controle, que está no canto superior esquerdo da janela, com esse sinal. Dê um clique sobre o menu Controle. Você vai abrir o menu pendente. Mantendo o botão do mouse apertado, selecione Fechar. Daí é só soltar o botão do mouse e a janela fecha automaticamente. Para facilitar ainda mais a sua vida, os programas existentes no Aptiva foram organizados em vários grupos de fácil utilização. Os ícones de todos os programas estão visíveis quando um grupo é aberto. Por exemplo, o grupo existente à esquerda está aberto. Se a gente quiser mais espaço na tela para trabalhar, pode minimizar os grupos. Basta dar um clique sobre o botão Minimizar. Todos os grupos minimizados são representados por ícones idênticos. Eles são exibidos na parte inferior da tela do gerenciador de programas. O título do grupo é exibido na parte de baixo do ícone. Para utilizar um dos programas existentes no grupo, a gente precisa abrir o grupo e depois dar um clique duplo no ícone do programa. Viu? E aí, gostou das explicações? Adorei. Então, olha, a gente não pode perder o módulo sobre o Windows 95. Te vejo lá, marinheiro. Sim, senhora, capitão. Eu chamo a minha mãe. Eu peço ajuda para minha mulher. Já pensou, gente? Com o S2WOP, a gente pode fazer as duas coisas sem perder nada. E principalmente, sem perder tempo. Para entrar no S2WOP, é só selecionar essa opção na tela do Aptiva Menu, que aparece sempre que a gente liga o Aptiva. Para selecionar essa opção, é só clicar 2 vezes sobre ela, ou teclando o número indicado.
A gente também pode selecionar OS2 WAP na tela inicial do manual do Aptiva, bastando dar um clique sobre este ícone. Uma nova tela abre e aí é só clicar sim para conservar a opção Windows 3.11 e OS2 WAP sempre que o computador reiniciar. Clique então OK para abrir o programa OS2 WAP. Essa é sua mesa de trabalho, o desktop. Você pode arrumar do jeito que você achar melhor. Aqui a gente encontra nossos fichários ou pastas que representam softwares e outros arquivos do OS2 WAP. Para abrir esses arquivos, basta clicar 2 vezes sobre a pasta desejada. Na parte inferior da tela, nós temos a barra de menu, com várias funções e teclas especiais. Aqui a gente salva o nosso trabalho na unidade de disquete. Nesta tecla, a gente abre uma janela para o sistema DOS e pode acrescentar comandos e arquivos nesse sistema operacional. Nesta tecla, com um ponto de interrogação, a gente abre o tutorial do OS2 WAP, um guia completo do software, que é muito útil para quem está se iniciando no programa. Aqui, a gente tem um triturador de documentos para apagar arquivos. E ao lado, uma impressora. A gente repara logo de saída que os comandos do WAP são semelhantes aos do Windows. Seus conceitos básicos são parecidos, como usar o mouse, abrir arquivos, fechar arquivos, maximizar, minimizar janelas, usar as barras de rolamento, etc, etc. Para arrastar ícones no WAP, a gente dá um clique com o botão esquerdo do mouse para selecionar o ícone. Depois pressiona o botão ao lado direito e o mantém pressionado, enquanto arrasta o ícone com o mouse. Mas é claro, o WAP tem suas vantagens e diferenças. Vamos conhecê-las. A primeira delas é que o WAP é um programa voltado para objetos. Para se livrar de um arquivo, é só deslocar o ícone do arquivo até o triturador de documentos e pronto, o arquivo é apagado. Isso é possível porque esta interface é orientada a objetos, o que permite que a gente faça no micro muitas coisas como na vida real, tornando operações que eram complicadas, fáceis e intuitivas. Olhe mais esse exemplo. Você quer trocar a cor da sua mesa de trabalho? Então, é só abrir o ícone Gabaritos e selecionar a paleta de cores sólidas, clicando 2 vezes sobre ela. Para escolher a cor desejada, clique sobre ela com o botão esquerdo do mouse. Depois é só clicar o botão direito, mantê-lo pressionando e arrastar a cor desejada. A cor se transforma num balde de tinta. Daí, é só levar o balde com a ajuda do mouse até a área que a gente quer pintar e soltar o botão do mouse. Olha aí, não ficou lindo? Bom, como a gente já percebeu, usar o micro vai ser muito mais fácil e prático. Com a interface orientada a objetos, tudo que a gente encontra na tela do micro é objeto. A gente pode mover os objetos, copiar os objetos, apagar os objetos, tudo como a gente faria na vida real. Aliás, muito mais fácil ainda. Agora, uma coisa que a gente pode fazer com o OS2 WAP que na vida real é impossível é fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você sabe, né? A gente sempre se atrapalha. Mas com o WAP, não. A gente faz coisas ao mesmo tempo. Graças ao recurso multitarefa, a gente não precisa mais ficar esperando o micro imprimir um arquivo ou mandar um fax. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Vamos imaginar que o meu maridão precisa passar um fax com um longo relatório, mas justamente na hora que o Júnior está terminando uma composição na sessão de gravação. O que iria acontecer? Aí eu ia perder a inspiração. Eu ia perder meu emprego. Já pensou, gente? Com o OS2 WAP, a gente pode fazer as 2 coisas sem perder nada. E principalmente, sem perder tempo. Para fazer isso, é só deslocar um pouco a tela da sessão de gravação. Abrir o ícone Produtividade Aptiva, dando um clique duplo sobre ele. Depois abrir o programa Microsoft Works, também clicando 2 vezes sobre ele. Daí é só selecionar o texto que queremos enviar via fax. Depois selecionamos Configurar impressora na barra de menu e damos um clique sobre a opção Aptiva Fax e confirmamos, clicando OK. Em seguida, a gente clica sobre o ícone Impressora na barra de menu. Esta janela se abre.
a gente preenche os dados de quem vai receber o fax. Depois, para enviar, é só clicar em Agora e depois Começar. Enquanto a Optiva faz a ligação e transmite folha por folha o documento do maridão, o Júnior pode continuar com a sua aula de música. Maravilha, não? A multitarefa é realmente multiútil. Bom, agora a gente não precisa mais esperar o micro, copiar arquivos, formatar disquetes, imprimir documentos, etc. Mas não pense que acabou. Você pode usar aplicações DOS, Windows e OS 2 WAP simultaneamente, como se tivesse vários computadores. Eu sei que parece loucura, mas é pura verdade. E tem mais, o WAP é uma plataforma de integração. Com ele a gente não só pode rodar todos os softwares, DOS, Windows e OS 2, mas também pode integrá-los, de forma a trocar informações entre eles. Quer um exemplo? Junto com o OS 2 WAP, a gente recebe alguns softwares que estão reunidos no grupo Produtividade do Optiva, como o IBM Works, por exemplo. No IBM Works, para criar um texto, basta pegar um ícone de documento e arrastar para a sua mesa de trabalho. Pronto! Agora simplesmente clique 2 vezes sobre o ícone do seu documento e digite o texto. Se a gente quiser colocar um gráfico de barras nesse documento, também é fácil. Basta arrastar um ícone da planilha de textos para a sua mesa de trabalho e criar a planilha com o gráfico que a gente precisa. Agora a gente já tem o texto e o gráfico. Para ter os dois juntos, é só arrastar o gráfico para dentro do documento. Mais fácil, impossível. Mesmo os programas sendo diferentes, eles funcionam de maneira totalmente integrada. E o IBM Works ainda oferece aplicativos de banco de dados, agenda de telefone, compromissos, etc. Lembre-se que dentro do IBM Works, a gente pode tanto imprimir um texto como enviá-lo por via fax. Para isso, ao escolher a opção Imprimir, basta setar sua impressora para a opção Optiva Fax e confirmamos, clicando OK. Ainda dentro do grupo Produtividade, a gente encontra a Super Via de Informação IBM, uma série de programas que vão te conectar com o mundo através da placa Fax Modem de alta velocidade do seu Optiva. O HyperAccess Lite é um programa que permite conectar o seu Optiva a banco de dados de arquivos, como BBS, agências bancárias ou até aquele seu amigo que tem um micro com uma placa de fax modem. Mas lembre-se, para ter acesso a uma BBS, a gente precisa se tornar um associado. Com o IBM Internet Connection for OS 2, a gente está pronto para se ligar e usar todos os serviços da maior rede de computadores do mundo, a internet. Com esse kit, a gente pode ligar para um provedor de acesso mais próximo da sua localidade e usar os serviços como Gopher e muitos outros. Outro programa que será muito útil para quem está louco para começar a surfar pela internet é o CompuServe Information Manager. Através dele, a gente poderá ter acesso rápido a vários serviços oferecidos pela internet, precisando, para isso, apenas clicar o ícone correspondente ao serviço desejado. É claro que antes a gente precisa se associar à internet. Para usar a rede internet, a gente precisa garantir o seu acesso. Isso a gente consegue se afiliando a uma BBS que tenha a internet. Se informe nos cadernos de informática ou revistas especializadas. O OS 2 WAP é multitarefas, mas eu não. Foram tantas opções simultâneas que eu acabei exausta. Então eu vou descansar, aí eu te encontro no próximo bloco. O Windows 95 é uma grande novidade da Optiva. Vamos abrir o programa. Aqui temos a tela inicial. Nela, a gente vê alguns ícones e a opção Iniciar. Na Optiva, a gente vê, além das opções normais, os grupos Optiva Entretenimento, Optiva Produtividade, Optiveware e Total Image Video MPEG. O botão Iniciar é muito importante. Através dele, a gente tem acesso e pode acionar todos os recursos do Windows 95 a partir do menu principal.
Uma das mudanças do Windows 95 é o fato de que a gente não precisa mais dar um clique para ativar uma opção de menu. Ao passar com o cursor sobre ela, o submenu que a gente escolher é automaticamente aberto. Quer ver só? Eu levo o cursor até a opção Programas. Automaticamente, este submenu se abre. Se eu levar novamente o cursor sobre uma opção deste menu, Acessórios, por exemplo, este outro menu é aberto novamente. E vejam, se eu ponho o cursor sobre Ferramentas de Sistemas, mais um menu se abre. Mas veja que os submenus só são abertos se ao lado do nome do programa existir uma seta preta, aqui. Vamos começar com o menu Programas. O Programas ativa automaticamente um outro menu, onde aparecem como opções os nomes de todos os grupos de programas existentes nas versões 3.11 do Windows e no Windows 95. Para configurarmos os principais recursos do Windows 95, usaremos o Configurações. Este painel de controle, aliás, permite configurar os principais recursos de hardware e software do Windows 95. E foram adicionados novos itens, tais como adicionar novo hardware, multimídia, opções de acessibilidade e adicionar ou remover programas. Aqui temos o Opções de Acessibilidade. Esse programa configura características diversas do Windows 95, tais como a emissão de bips, quando determinadas telas são pressionadas, se determinados sons devem ser acompanhados de mensagens visuais, os tipos de cores que o vídeo deve mostrar para ter maior visibilidade e por aí vai. Vejam que esse programa aciona um assistente de instalação que conduz o usuário para a instalação de algum novo periférico. Lembre-se de que o Windows 95 possui características de plug and play, ou seja, um periférico compatível com essa tecnologia será automaticamente detectado pelo sistema. Outra novidade é o programa Adicionar ou Remover Programas. Com ele, a gente passa a ter controle da instalação dos novos programas e poderá fazer uma desinstalação completa. Todos os programas instalados a partir daí são registrados e poderão, no futuro, ser completamente desinstalados, sem deixar nenhuma sujeira no disco. Este programa chama-se Vídeo. A configuração ou adição de um novo drive de vídeo é facilitada por esse novo programa. Também ficou mais fácil escolher a proteção de tela e o papel de parede, assim como a resolução do vídeo. Agora, o Windows 95 apresenta seu programa multimídia. Através dele, a gente pode regular a altura do som para reprodução e gravação através da placa de som, além de controlar outros periféricos de multimídia. O Configurações Regionais substitui o programa internacional e destina-se à configuração de data, hora, moeda e outras características de cada país. Agora que já vimos os diversos recursos do painel de controle, vamos ver o Iniciar Menu. Clique o botão direito do mouse no Iniciar. Em seguida, clique em Abrir. Surge na tela o menu Iniciar. Clique 2 vezes sobre o ícone Programas. Na barra de menu, selecione Arquivo. Em seguida, leve o cursor até a opção Novo e automaticamente este submenu é aberto. Na opção Pasta, podemos criar grupos para guardar os programas que a gente mais usa. Por exemplo, o Juninho criou este grupo de programas, Júnior. Não é bonitinho? Aqui ele reuniu os programas que ele usa com mais frequência. Não é prático? Na opção Atalho, eu posso selecionar um arquivo que eu uso com frequência e criar um atalho para que ele apareça automaticamente no submenu dos programas. Na opção Impressoras, a gente adiciona e configura novas impressoras. Cada impressora aparece como um ícone. E a instalação agora ficou muito mais fácil. Basta selecionar Adicionar impressora. Um assistente para adicionar uma impressora
que dá as informações que você precisa. Basta segui-las. Vamos agora a outro menu. O localizar. Ele tem como finalidade facilitar a localização de um arquivo ou pastas em qualquer dos discos disponíveis da máquina ou da rede. Esse menu acessa a ajuda do Windows 95. Seu funcionamento ficou mais fácil. Nesta janela, em Conteúdos, encontramos estas opções. Selecionando o índice, podemos fazer uma pesquisa mais avançada. Com este índice, ficou muito mais fácil encontrar a informação exata que a gente precisa. Vamos correr agora para falar do menu Executar. Trata-se, na verdade, de uma caixa de diálogos onde a gente pode rodar um programa sem precisar instalá-lo. Viu, pessoal? Com o Windows 95, usar o micro deixou de ser uma barra, né? Uma prova disso é a barra de tarefas. Sua finalidade básica é permitir o controle dos aplicativos que estão ativos. Ela inicialmente aparece mostrando apenas o botão Iniciar. Toda vez que um programa for executado, aparecerá um botão na barra de tarefas, indicando que o programa está carregado. Assim eu posso executar vários programas ao mesmo tempo. Mais uma novidade no Windows 95. Os programas multimídias foram agrupados e permitem a execução de CDs e outros elementos de multimídia. O novo WordPad tem uma cara parecida com a do Word, seja pela barra de ferramentas, régua, além de ler e gravar arquivos diretamente no formato do Word ou do antigo Write. Ele ainda possui sofisticação, como a coloração do texto diretamente através de um botão da barra de ferramentas e até mesmo um visualizador de páginas. O velho Paintbrush também foi aposentado. O quente agora é usar o Paint. Ele permite escolher o tipo de arquivo que deverá ser gravado através da nova caixa de diálogo Salvar Como. Você também pode definir o tamanho do desenho e o número de cores. A forma básica de acessar um objeto no Windows 95 é através da utilização do conceito de pastas. Assim como em um arquivo de gavetas, os diretórios assumem o papel de pastas. Uma pasta pode ter outras pastas dentro dela. Por exemplo, dentro da pasta Acessórios, encontramos as pastas Ferramenta de Sistema, Jogos, etc. Dentro da pasta de Jogos, encontramos arquivos de vários jogos, como Campo Minado e Paciência. Outra forma de acessar os arquivos é através do ícone Meu Computador. Se a gente der um clique sobre o ícone Meu Computador, abre-se uma janela, onde são exibidos os discos disponíveis na máquina. Para acessar o disco C, deve ser dado um clique duplo sobre o seu ícone. Olha agora, uma outra janela é aberta, mostrando as pastas e atalhos disponíveis no Drive C. Para acessar um determinado diretório, basta dar um clique duplo sobre ele. O nome da pasta atual é sempre exibido na barra de título da janela. O mais que conhecido gerenciador de arquivos também saiu de cena. Em seu lugar, entrou o novo Windows Explorer, que, aliás, lembra um pouco seu antecessor, o gerenciador de arquivos. Mas não se enganem, profundas mudanças foram executadas. A barra de drives foi eliminada. Agora todos os drives aparecem na janela da esquerda. Basta dar um clique sobre a letra do drive para que o painel da direita mostre o seu conteúdo. Os arquivos e diretórios podem ser exibidos como listas ou ícones. Uma novidade é que o menu rápido pode realizar as principais operações com arquivos como copiar, apagar, renomear e executar. Mais uma grande novidade do Windows 95, a criação de arquivos com nomes longos. 255 caracteres de comprimento, já imaginou? O nome do arquivo pode ir daqui até o Japão. Agora, cada vez que uma sessão DOS é iniciada, o usuário contará com toda a memória convencional disponível. Dessa forma, jogos que consomem muita memória e que antes não rodavam na versão 3.11
rodam suavemente sobre o Windows 95. A janela do DOS ganhou uma barra de ferramentas e possui agora suporte para cortar, copiar e marcar. O usuário pode também alterar o tamanho e tipo das fontes. Através do Windows Explorer, a gente pode apagar um arquivo por meio da opção Excluir do menu Arquivo, pressionando a tecla Del, quando o arquivo estiver selecionado. Ou usando o menu rápido, que é acionado dando-se um clique no botão direito do mouse. Em todos os casos, é exibida uma caixa de diálogo pedindo sua confirmação para o apagamento do arquivo. A grande novidade fica por conta do Lixeira. Ele é uma lata de lixo onde todos os arquivos apagados são armazenados por algum tempo. Desta forma, o usuário poderá facilmente recuperar um arquivo apagado, apenas abrindo a lixeira. Os nomes dos arquivos apagados aparecem numa lista com informações sobre data, local, original, tipo e tamanho. Selecione o arquivo a ser recuperado e no menu Arquivo, clique sobre a opção Restaurar. A lixeira é, na verdade, um diretório escondido. Você pode, periodicamente, limpar de vez o seu conteúdo para liberar espaço em disco. Viu? E agora? Eu posso brincar um pouquinho com o Windows 95? Não, só se for no próximo bloco. Então, até já. Toda vez que eu peço mais dinheiro para as despesas da casa, é a mesma desculpa. Não sei se vai dar. Preciso fazer umas contas, controlar melhor as despesas. Você sabe, querida, não é que eu não queira, mas... Isso sem falar na minha mesada. Mas agora, não tem mais desculpa. Ué, me deram aumento de salário e eu nem tô sabendo? Não! É que agora, com o Microsoft Works do nosso Optiva, não tem mais desculpa para as contas perdidas ou planejamento mal feito. Ele tem uma planilha eletrônica para fazer qualquer tipo de cálculos e controles financeiros. Será que agora vai dar para aumentar minha mesada? O Microsoft Works também vem com um banco de dados completo e um processador de texto mais que eficiente. Eu vou conseguir colocar minha correspondência em dia. E eu vou poder dar uma caprichada na minha lição. E não é só isso. Vamos ver em detalhes todos os recursos desse sensacional programa da Optiva, o Microsoft Works. Para entrar no Microsoft Works, a gente precisa ir até o gerenciador de programas do Windows ou até a tela principal do S2 UAP no grupo Produtividade e selecionar o ícone Microsoft Works. Iniciando o Works, uma tela como esta se abrirá. Veja que aqui no centro a gente tem 4 opções. Se quiser entrar no processador de textos para escrever aquela carta ou memorando, clique na primeira opção, Processador de Textos. Se quiser utilizar a planilha eletrônica para realizar seus orçamentos do mês, etc., clique na segunda opção, Planilha Eletrônica. Vamos ver como é. Em uma tabela como esta, a gente entra com os dados para a nossa planilha. Contas, despesas, mercadorias em estoque, etc. Na nossa vida particular, a gente pode usá-la para controlar o nosso orçamento familiar, verificar as contas correntes, compilar dados para tributação, calcular pagamentos de empréstimos. E ainda, dentro da planilha eletrônica, tem a opção de criar gráficos com os dados de sua planilha. Assim fica muito mais fácil visualizar como andam suas contas, seu estoque e mesmo fazer comparações entre esses dados em períodos diferentes. Não é bárbaro? E os meus gráficos são sempre lindos, assim, ó, ascendentes. A terceira opção é o seu banco de dados, onde você cria arquivos de controle de dados, como controle de estoque ou mesmo banco de dados de sua discoteca. Por fim, em comunicações, a gente pode realizar a troca de dados com outros micros, enviar textos via fax através do recurso de fax modem do Optiva, ou simplesmente usar o seu micro como telefone para ele mesmo discar e rediscar automaticamente para a gente.
Aqui ao lado, a gente encontra um menu principal de opções. Você pode criar um novo documento através do editor de textos, da planilha eletrônica ou do banco de dados. Vamos ver como abrir um documento já existente. Aqui, a gente digita o nome do documento que quer abrir. Aqui ao lado, a gente seleciona em que diretório quer procurar o tal arquivo. E logo abaixo, podemos selecionar o drive onde está o documento que queremos abrir. Outra opção do seu menu principal, e que lhe será de grande ajuda, é o assistente do Works. Através desse recurso, a gente encontra uma lista muito útil com uma série de documentos pré-formatados. Basta selecionar o documento que a gente quer usar, preencher as lacunas na tela e o resto fica por conta do assistente do Works. As opções são inúmeras para oferecer um modelo mais adequado para cada finalidade que a gente queira. E isto dentro do editor de texto, da planilha eletrônica ou do banco de dados. Bem, a última opção, Instruções, traz as informações iniciais para a gente usar corretamente cada uma das opções da barra de menu. Não é incrível? O Microsoft Works é tão fácil de usar como uma calculadora, não é mesmo? É mesmo. E é mais rápido do que qualquer máquina de escrever. Minhas cartas ficaram uma beleza. Finalmente, conseguiram calcular o aumento da minha mesada. O quê? Só 0,5%? Assim não vai dar! É melhor fazer uma pausa agora, que isso aqui acabou virando assunto de família. Né, Juninho? No próximo bloco a gente se encontra. Né? Eu adoro ouvir minhas músicas no Aptiva. Mas eu prefiro jogos de ação. Tudo isso a gente encontra no próprio Aptiva. Ele tem muitos recursos de multimídia, tanto no software quanto no hardware. O primeiro deles é o Total Image Video, com Full Screen MPEG, Full Motion e M-Wave IBM Media Processor. O que isso significa? Que o seu Aptiva é capaz de reproduzir um vídeo CD na tela inteira do seu micro, como se fosse um monitor de TV. E mais, que essa reprodução tem velocidade próxima de um filme e, portanto, os movimentos são bem realistas, o que se completa com uma definição de imagem também superior, sem granulados ou serrilhados na imagem. Outro recurso é o Theater Sound, um som de alta fidelidade e que preenche todos os espaços de sua sala, através de um estéreo tridimensional. Quer mais uma novidade? O seu CD é de velocidade quádrupla. Isso já é uma garantia de som e imagem superiores. E a gente tem caixas acústicas de 4 watts, mais tradicionais, ou estas aqui, de 30 watts. Que potência, hein? O microfone externo do seu multimídia também é novo, com tecnologia Full Duplex. O acelerador gráfico é de 64 bits. Isso mesmo, 64 bits. E o controlador de vídeo é um Trident 9680. Agora, vamos ver cada um dos programas que acompanham o seu Aptiva e que dão vida a todos os recursos que eu acabei de mencionar. Vamos entrar neles através do manual do Aptiva, abrindo a janela Softwares do Aptiva e selecionando Multimídia. Mas a gente também pode entrar nesses programas pelo gerenciador de arquivos e selecionando um a um os programas que quer usar. Vamos começar? Através do Audio Station, a gente escuta os nossos CDs de música favoritos, além de arquivos WAV e MIDI. Arquivos de som muito populares, amplamente disponíveis em jogos, serviços online ou na internet. Como a gente pode ver, ele é muito fácil de usar. Parece uma baita estante de som. E até os botões e comandos são similares ao do som que a gente tem em casa. O Comptons Enciclopédia será muito útil nas pesquisas escolares dos seus filhos e até mesmo nas suas pesquisas pessoais. E aqui, aprender é muito mais divertido. Com todos esses recursos de imagem e som, são mais de 35 mil artigos, 8 mil fotos,
mais de 100 filmes de vídeo, animações tridimensionais e apresentações. E 15 horas de som. Such as a camera or a picture, the multimedia will appear in the top left window. Esse meu pai tá me enrolando. Ah, pai, mostra logo como usa. Esse meu filho não para de falar. Pera um pouco que eu já mostro. Para viajar no mundo de informações que a Compton oferece, coloque o disco na gaveta do CD-ROM. Assim. Se a gente estiver dentro do manual do Optiva, vá até a opção Software do Optiva e selecione Multimídia. Dentro dessa opção, escolha Compton's Enciclopédia. Dê um clique sobre Iniciar Programa e siga as instruções na tela. Outro software multimídia que vem no seu Optiva é o Teatro Mágico. O Teatro Mágico oferece às crianças de 6 anos ou mais uma forma de criar seus próprios filmes no computador. Esses pequenos filmes podem incluir ilustrações, animação, narração e música. E tudo o que a criança precisa saber é como mover o mouse e as diferenças entre o botão esquerdo e direito. Para iniciar o programa, aqui no manual do Optiva, coloque o disco na gaveta do CD-ROM e clicar aqui. Depois, é só seguir as instruções da tela. Esse Optiva só falta falar. Aliás, não falta não. Ele fala sim. E uma das maneiras de fazer seu Optiva falar é usando o programa Monologue for Windows. Este é um programa de texto falado, onde o seu micro lê um texto em voz alta para a gente. O Monologue falará qualquer texto que a gente copiar na área de transferência do Windows. Optiva. Monologue. Imagina só, a gente poder fazer o Optiva ler em voz alta um texto em que a gente está trabalhando há muito tempo. Assim, a gente pode identificar nossos erros com mais facilidade. Ou a gente pode fazer o Optiva ler as instruções de um programa enquanto a gente pratica. Você pode checar a pronúncia correta de palavras em inglês, Active. Actually. Testing 1, 2, 3. espanhol ou francês. As possibilidades são infinitas. Para começar a usar o Monologue, dentro da janela Monologue do seu manual do Optiva, clique em Iniciar Programa. Essa janela se abre. Repare que em Speech Font a gente escolhe em que língua quer que o micro pronuncie as palavras. Embaixo, a gente ajusta o volume, velocidade, speed, e rotação, pitch. Testing 1, 2, 3. Para começar a ter o gostinho, clique em Options e depois em Edit Dictionary. No campo Word, escreva uma palavra que quer que o seu micro fale. Ou selecione uma lista Dictionary Contents, clicando sobre a mesma. Agora, peça para o micro pronunciar a palavra clicando em Say Word. Association. Nossa, que legal! Pai, deixa eu experimentar. Depois de falar, só faltava ao Optiva criar músicas. E é isso que fazemos através do mentor de música. Na verdade, o mentor de música te dá uma verdadeira aula de música, um banho de erudição. Uma beleza. Você aprende melodia, ritmo, harmonia, textura, timbre, forma, notação musical. Quanta coisa, hein? Coisa que eu nem sabia que existia. E tem mais. Até sobre história da música a gente pode ter aula. Ah, para testar tudo que aprendeu, a gente pode compor nossas próprias músicas. Já pensou? Eu, o próximo Beethoven? Imaginem! Eu só tenho uma dúvida. Quem foi Beethoven? Meu filho está precisando ter umas aulas com o mentor de música. Para usar o mentor de música, dê um clique em Iniciar Programa na janela Mentor de Música do manual do Optiva. Ou entre no gerenciador de programas e abra o ícone Mentor de Música. Na tela de menu principal, a gente tem as opções de estudar melodia, ritmo, harmonia e etc. Escolha a aula do seu agrado. Na barra de menu, ao lado, a gente pode escolher o período da história em que quer estudar todos aqueles fundamentos de música. Imagine aprender melodia barroca ou ritmo moderno, ou quem sabe, forma clássica. Quanta cultura musical a mim, hein? Mais um programa multimídia do seu Optiva, o Photo Display. Através dele, a gente é capaz de criar uma apresentação multimídia para exibir fotos no computador.
e o programa já traz uma série de fotos bárbaras. Para começar a usá-lo, coloque o disco na gaveta do CD-ROM e selecione Photo Display no grupo Multimídia do gerenciador de programas. Boas fotos! Para completar os softwares multimídia do seu Aptiva, gravem bem o que eu vou falar agora. Aliás, é o próprio Aptiva quem vai gravar, através da seção de gravação. Este é um software auxiliar do programa Mentor de Música, que te permite gravar, executar, acompanhar e editar músicas da Musical Instrument Digital Interface, MIDI. O programa já vem com uma série de canções para que a gente possa começar. E a gente pode usar todo o estilo pessoal para remixar e modificar as músicas e dar aquele toque todo seu. Para iniciar o programa, abra o ícone correspondente no gerenciador de programas. Clique em File e depois em Open para abrir uma música no seu arquivo. Nesta janela, selecione uma música desta lista e clique OK. Viram que uma partitura surge no pentagrama? Agora é só clicar aqui, em Play, para executar a música. Veja que aqui embaixo temos os canais onde entra cada instrumento. Você pode retirar algum deles, bastando clicar Mute. Pode acrescentar mais reverberação, acelerar ou ralentar a execução da música neste comando aqui. Enfim, pode fazer miséria! Finalmente, a gente vai mostrar um dos programas do Aptiva, que faz a grande diferença do multimídia Aptiva para os outros multimídias. É o MPEG, uma nova tendência em termos de imagem em computadores. Com essa tecnologia, a gente tem vídeos e filmes com qualidade semelhante ao cinema. Nos modelos com o Windows 95, o software do MPEG já vem instalado. Entretanto, a gente deverá fazer a instalação nos modelos Aptiva, com o sistema operacional OS/2 Warp, para ter acesso a todos os recursos que esta belezinha oferece. Esse é o disquete de instalação do MPEG. Para instalar é fácil. Se o seu computador estiver ligado, saia do Windows ou desligue o OS/2 Warp. Coloque o disquete MPEG Bonus Pack no Drive A. Pressione Ctrl Alt Del para dar um novo boot na máquina. Aparece esta janela com 3 opções. Selecione I de instalar. A instalação começa. O micro passa a te pedir para ir inserindo no Drive os CDs apropriados. E quando a instalação se completa, a gente pode remover o disquete do Drive A. Daí, pressione Enter para dar um novo boot na máquina. Quando o micro estiver no Windows, o MPEG aparecerá em um novo grupo de programas, no seu gerenciador de programas. Você tem 3 títulos MPEG bárbaros para escolher. Se selecionar o Silent Still, clicando 2 vezes sobre o ícone, a gente terá acesso a um filme interativo. Olha só. Gentlemen. Morning, sir. Mr. Wheeler just got this off the VLF wire. Orders, Captain. I'll need to see you in my cabin, XL, ASAP. Aye, aye, Captain. Eyes only usually means it's going to get ugly. O To the Moon Flight of the Dream Team é outro fascinante vídeo CD sobre a conquista da Lua. Nesta tela, com estes comandos, comece a exibir o filme clicando aqui. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely. E a gente pode exibi-lo em todo o monitor. Basta apertar o botão de maximizar, aqui. Para que a tela fique pequena de novo, é só clicar aqui. Você pode avançar ou retroceder trechos do filme, apertando estas setas aqui. Veja que este cursor aqui em cima mostra em que trecho do filme estamos. Você também pode querer dar uma pausa, apertando aqui, ou parar o filme, clicando aqui. O que a gente viu aqui também serve para o programa Vídeo CD CDI Player. Clicando este ícone, uma tela de comandos e outra de vídeo também surge no monitor. Assim, a gente pode exibir qualquer CDI ou vídeo CD através deste programa.
Aptiva tem um montão de programas multimídia super legais. Mas se eu quiser comprar mais, o que eu faço? Pede dinheiro pra mim, vai até a loja e compra. Mas, pai, isso eu já sei. Eu tô perguntando se dá pra instalar mais programas multimídia no nosso Aptiva. Como joguinhos, por exemplo. Ah, joguinhos, por exemplo. É claro que a gente pode comprar outros programas multimídia e instalá-los no Aptiva. Basta seguir as instruções de instalação que acompanham o seu novo programa. Os jogos podem ser preparados para rodar em DOS ou Windows. Algumas vezes, a gente terá que ir para o DOS para instalar jogos. Para esses casos, o Aptiva foi especialmente preparado para disponibilizar o máximo de memória possível. A gente tem que lembrar que os jogos têm diferentes necessidades de memória. Nos casos de instalação através do DOS, a gente primeiro fecha completamente o Windows e, confirmando com um OK, nessa caixa de diálogos. Aparece esta nova janela. Aqui, a gente escolhe a opção 4, Configuração para jogos. Agora, é só seguir os passos normais para a instalação do jogo, lendo o seu manual. Muito bom, hein? Agora, a gente já está pronto para viajar nos recursos multimídia da Aptiva. Pai, a mamãe tá maluca. Por quê? Porque ela tá jogando fora telefone, fax, secretária eletrônica. Não é possível. Vamos ver isso daí. Você pode me dizer o que está acontecendo aqui? Mãe, você pirou? Ai, que nada. É que o Aptiva oferece tantos recursos no call center, a central de informações, que eu resolvi aposentar os nossos equipamentos velhos. Tá vendo? Você precisava ser tão exagerado. O Centro de Comunicações transforma seu computador numa central de comunicações, com telefone viva voz, secretária eletrônica, fax e agenda de endereço. Não é incrível? Para entrarmos no call center, precisamos ir até Produtividade do Aptiva. Aqui, nós abrimos o grupo Centro de Comunicação. Esta tela surge. É sinal de que o operador Aptiva já está no controle da sua linha telefônica. Aqui, temos estes vários ícones, cada um dando acesso a um determinado recurso. Este serve para abrir a janela Telefone Aptiva. Aqui, a gente abre a central de fax Aptiva. Aqui, o caderno de endereços. Para o uso do modem, temos este ícone. E para acessar as configurações do call center, temos este último ícone. Vamos ver agora como funciona cada um desses recursos tão importantes. Primeiro, o telefone. Antes de usar o telefone, é bom verificar se a configuração está correta para a sua linha telefônica. Para isso, na tela Operador, abre o ícone Configuração, clicando 2 vezes sobre ele. Depois, selecione o ícone Discador, também clicando 2 vezes sobre ele. Esta tela se abrirá. Selecione o tipo de linha telefônica, tom ou pulso. Agora é só clicar em Salvar para manter a seleção. Usar o telefone Aptiva é quase tão simples quanto usar o telefone da nossa casa, só que muito mais prático. Com a ajuda do mouse, a gente clica o número do telefone que quer ligar. Na hora de conversar pelo telefone, a sua voz é captada pelo microfone do Aptiva. A voz da outra pessoa a gente ouve pela caixa de som do nosso micro. Repare que aqui também temos os botões Gravar Conversa, Espera e Mudo. Este painel exibe os números que estão sendo discados e indica todas as operações realizadas pelo telefone. A interligação entre o telefone e a agenda de endereços permite que a gente, ao procurar nomes na agenda, faça de lá mesmo as ligações, sem precisar retornar ao modo telefone. No telefone Aptiva, a gente também pode manter uma lista de discagem rápida com quantos telefones a gente quiser guardar. Mas, para que isso aconteça, é necessário preencher primeiro, lá no caderno de telefones, os nomes e telefones que a gente quer que apareça nessa janela. Para isso, clique sobre o ícone de Caderno de Telefones. Selecione Discagem Rápida. Depois, selecione o número de telefone dessa pessoa que você quer que apareça na discagem rápida. Para isso,
é só clicar na opção escolhida. Vai aparecer um X nesta janela. Daí, é só salvar, sair e pronto. Um novo nome aparece na lista de descagem rápida. E a gente ainda pode, através desse botão, escolher entre o seu micro ou o telefone como fonte de som para sua conversa telefônica. Aqui, a gente escolhe se quer ou não que o micro exiba na tela um aviso de que tem alguém esperando na linha. E olha só que bárbaro! Dá até para colocar música de espera para as pessoas que estão aguardando na linha. E a gente escolhe que música deve tocar, além de poder ajustar o volume. Bom, agora vamos logo entrar no telefone Aptiva e começar a fazer as nossas ligações. Eu mesmo tenho que ligar umas 10 pessoas hoje. Imagina que ontem a Mitzi se encontrou com a Ludinha e falou que ela tinha... Bom, mas isso também é um papo para um outro vídeo muito maior que esse. Deixa pra lá. Vamos logo abrir o centro de comunicações clicando 2 vezes. Nesta nova janela, a gente clica sobre o ícone que tem o telefonezinho. Agora vamos fazer a nossa primeira ligação telefônica no Aptiva. E a primeira ligação a gente nunca esquece. E da primeira conta de telefone também não. Como eu já estou com a janela do telefone aberta, basta clicar sobre estas teclas. Mas agora pintou uma dúvida. Para quem que eu ligo primeiro? Para a Ludinha ou para minha mãe? Ah, sim. Opa! Ai, meu Deus. Estou tão acostumada a ligar para a Ludinha que comecei a discar o número dela. Ah, tudo bem também. É só clicar em limpar e usar a tecla de espaço do teclado que a gente apaga e disca tudo de novo. Agora, para o computador discar, é só a gente clicar em discar ou usar a tecla Enter no seu teclado. O painel está indicando que a descagem está sendo feita. Estão ouvindo chamar? Bom, se ninguém atender, a gente pode cancelar a ligação clicando em desligar. Mas se a chamada for atendida, você ouve a pessoa pelos alto-falantes do Aptiva. Alô, vovó? Estamos na televisão. Não é incrível? Então, para encerrar a ligação, você clica em desligar. O call center oferece também uma secretária eletrônica. Além dos recursos normais de uma secretária eletrônica, a sua central de mensagens oferece recursos especiais como 10 caixas de correio pessoais, cada uma com uma mensagem de atendimento e senha própria. É como se a gente tivesse 10 secretárias eletrônicas dentro de uma só. Você também pode encaminhar mensagens para outras caixas de correio da central de mensagens. Existe também uma caixa de correio geral. Se quem estiver ligando não teclar a senha de nenhuma caixa postal, a geral é que atende e grava o recado. Ela já vem com uma mensagem gravada de fábrica. Você pode utilizar esta mensagem ou você pode gravar a sua. Para usar as caixas de correio, na janela Operador, clique em Configuração. Na próxima janela, selecione Caixa de Correio. Depois é só dar um clique em Criar. Para criar a sua caixa de correio pessoal, no item Nome, digite um nome. No item Nova Senha, digite a sua nova senha, de 2 a 4 números. No item Verificar Senha, digite novamente a sua senha. Finalmente, clique OK. Para alterar as senhas da caixa de correio, use o comando Senha na central de mensagens. Para deixar um recado na sua caixa de correio, a pessoa que está ligando, depois que a central atender, deve digitar a senha. Para usar a central de mensagens, clique sobre qualquer caixa de correio desta lista da janela Telefone Aptiva. Este cabeçalho aparece no painel de informações. O nome da caixa de correio aberta aparece. Para ouvir todas as mensagens, clique sobre o botão Nova. Para apagar uma mensagem, clique sobre ela e depois sobre Excluir. Para ouvir apenas uma mensagem, clique sobre ela e depois sobre Play. Enquanto a mensagem estiver sendo tocada, a gente poderá retroceder ou avançar para a próxima mensagem, clicando sobre estas teclas. Para encaminhar uma mensagem da sua caixa postal para uma outra, clique sobre a mensagem que quer enviar. Depois, sobre Mandar. Esta tela aparece. Clique sobre a caixa de correio destinatária.
Depois é só clicar OK. E se a gente cansar de uma mensagem e quiser regravá-la, é só abrir a sua caixa de correio. Clique sobre Saudação. Em seguida, para ouvir a mensagem atual, clique Play. Bem-vindo à nossa central de correio telefônico. Para deixar a sua mensagem na caixa de correio geral, aguarde o sinal e depois comece a falar. Para gravar uma nova, clique REC. Aí fale a mensagem no microfone. O call center também lhe oferece os recursos de fax. Você pode enviar, receber e pode mesmo programar tudo para que isso aconteça automaticamente. Você pode entrar nesse programa diretamente do manual do Aptiva ou então indo até o gerenciador de programas. Abra o grupo Produtividade e selecione Centro de Comunicações. Esta tela principal se abre com 5 opções: telefone, fax, agenda de endereços, modem e configuração. Para passar um fax, obviamente, vamos escolher a opção fax. Vejam que legal! A gente tem um fax literalmente na tela do nosso micro. Para passar o fax, a gente tem algumas opções. Você pode querer passar uma mensagem breve, apenas algumas linhas. Para isso, clique em Criar Quick Note. Neste campo central, a gente pode digitar o texto normalmente pelo teclado do micro. Aqui ao lado, a gente tem a opção de salvar esse texto ou de cancelá-lo. Para poder enviá-lo, a gente deve primeiro salvá-lo. Uma janela como esta se abrirá. Escolher destinatários. Aqui a gente entra com os dados, o nome, o sobrenome da pessoa para que a gente vai enviar o fax, a companhia para onde ela trabalha, é lógico, o número do fax. Se a gente quiser gravar essas informações, para criar uma agenda, clique em Guardar endereço. Para confirmar os dados dessa pessoa como a destinatária do seu fax, clique em Selecionar. Uma nova janela se abre. Veja que aqui embaixo temos data e horário. Aqui a gente pode ajustar um dia e hora exatos para que o seu micro envie um fax automaticamente. Muito bom, hein? Se a gente quiser mandar o fax na mesma hora, é só clicar em Agora. Para enviar o fax, enfim, a gente clica aqui. O resto ele faz sozinho. Ele disca o número de telefone e envia o seu texto automaticamente. Fácil, fácil. Isso é que eu chamo de produtividade. Outra maneira de criar seu fax é se utilizar da opção Criar Fax. Clicando nesta opção, automaticamente entramos no Write, que é o editor de texto padrão do Windows. No Write, a gente digita o texto. Depois de ele pronto, seleciona Arquivo. Clica em Configurar impressão e seleciona a sua impressora para Aptiva Fax em M-Wave. E dá um OK. Em seguida, nós voltamos para o arquivo e selecionamos Imprimir. Esta janela se abre. Se os dados estiverem corretos, basta clicar em OK. Olha aí, nós já vimos essa tela. O preenchimento aqui segue o mesmo padrão já mostrado. Daqui em diante é tudo igual. A gente também pode querer enviar pelo fax um texto que já tem escrito no editor de textos, que estamos habituados a usar. Digamos que a gente tem uma carta escrita no Works. Para enviá-la pelo fax, primeiro precisamos ir até o gerenciador de programas, abrir o grupo Produtividade do Aptiva e selecionar o Microsoft Works. Dentro do Works, escolha a opção Processador de Textos. Você pode digitar aqui o seu texto ou abrir um texto já escrito. Para isso, é só se lembrar da opção Abrir um documento já existente. Documento aberto, selecione Arquivo. Depois, Configurar impressão. Nesta nova janela, selecione Aptiva Fax e clique OK. Agora a gente volta a clicar em Arquivo e manda imprimir o texto, selecionando Imprimir. E verifica se as informações estão corretas e clica OK. A partir daqui, já não há nenhuma novidade para a gente. É só seguir os mesmos procedimentos mostrados anteriormente. Bem, mas ficou faltando falar ainda de mais duas opções do menu principal do seu fax. Uma delas é o Log do fax. Clicando nesta opção, a gente é capaz de ver os fax que enviou ou recebeu. Você pode imprimir qualquer um destes fax
ou simplesmente vê-los na tela. Você pode também deletá-los, caso não precise mais deles e queira livrar espaço na memória do seu Aptiva. A última opção é configuração. Aqui a gente faz os ajustes iniciais do fax modem. Mas não se preocupe, o seu fax já vem ajustado da fábrica para o seu uso imediato. Agora, a gente já está munido das informações básicas para usar o fax. E ele, com certeza, vai ser de grande ajuda. Mas é bom lembrar que, em caso de dúvidas, além dos manuais que acompanham o seu micro e que trazem explicações detalhadas de todos os seus recursos, a gente ainda conta com o manual da Aptiva. Não deixe de consultá-los para aprofundar mais ainda os seus conhecimentos e se tornar cada vez mais um fera na informática. Agora vamos continuar com os outros recursos do seu call center. O dia de telefones perdidos ou das 20 agendas, cada uma com um número de telefone, acabou. Agora a gente tem o caderno de endereços dos nossos sonhos. Ele tem o mesmo formato de uma agenda de bolso, mas com divisões para cada letra do alfabeto e espaço para cada endereço. Com ele a gente tem espaço para número ilimitado de itens, lista de descagem rápida para quantos telefones a gente quiser. Sim, porque o caderno de endereços também liga para a gente. Você também tem maneiras fáceis e práticas de localizar informações. Você pode folhear a sua agenda ou simplesmente acionar um comando de busca para localizar um nome ou companhia. E dá para imprimir as informações do seu caderno. E se a gente tem endereços em outros aplicativos, não vai precisar digitá-los todos novamente aqui. Basta usar o comando importar e os arquivos se transferem automaticamente. Tudo para facilitar a sua vida. Para entrar no caderno de endereços, clique sobre este ícone na janela principal da central de fax, ou na janela telefone Aptiva, ou ainda na caixa de diálogo operador. Para incluir um endereço, clique em adicionar. Agora é só preencher os campos. Para saltar de um para outro, use o mouse ou aperte a tecla Tab. Você também tem a opção de exibir o seu caderno de endereços de duas maneiras diferentes. Clicando em telefone endereço, esta tela é exibida. Clicando em descagem rápida, esta outra, com uma listagem dos nomes selecionados em descagem rápida. Selecionando cada um deles, a gente pode obter informações complementares na folha da direita. Agora, vamos ver como é fácil e rápido achar qualquer informação nesta agenda. Clique em Localizar. Esta janela é exibida. Em Localizar, digite o item que procura. Selecione o tipo de item que deseja achar. Clique em seguida sobre Localizar. Todos os endereços que contêm o item aparecem nessa área de respostas. Para sair daqui, clique em Cancelar. Agora, quando um amigo mudar de telefone ou endereço, não é mais preciso rabiscar e rasurar a sua agenda. No caderno de endereços, a gente altera ou apaga itens. Assim, nessa janela padrão do caderno de endereços, ou nesta com os números de descagem rápida, localize o item que quer alterar ou apagar. Neste campo da página, clique uma vez sobre o nome do item. Para alterar, clique sobre Alterar. Todos os campos referentes ao item escolhido são exibidos. Agora é só alterar. Use o mouse ou a tecla Tab para mudar de campo. Para gravar as alterações, clique sobre Salvar. Para apagar o endereço, clique em Excluir e depois confirme com Sim. Agora digamos que a gente foi até o caderno de endereços procurar um número para ligar. Não precisa voltar no telefone Aptiva. Liga daqui mesmo. Em uma das duas janelas do caderno de endereços, localize o número que quer discar. Na parte esquerda da tela, qualquer que seja a janela onde a gente está, escolha um número de voz, isto é, de um telefone que não seja fax. Então clique 2 vezes sobre o número. Ou, se preferir, clique uma vez apenas e depois em Discar. A janela do telefone Aptiva se abre e seu número começa a ser discado. Se quiser enviar um fax direto do caderno de endereços, localize o número desejado. Na parte esquerda da página, clique sobre o número do fax escolhido. Clique mais uma vez para enviar ou clique Discar. A central de fax se abre automaticamente para que o texto possa ser escrito.
aí é só escrever o texto do seu fax e seguir a sequência que já vimos para passar o fax. Mas os recursos não acabaram aqui. Tem muito mais. Para receber um fax fora do horário ou para utilizar o Aptiva como secretária eletrônica, a gente não precisa mais deixar o computador ligado o tempo todo, graças à função ligar por chamada telefônica, Wake Up on Ring. É uma novidade quentíssima da IBM. Permite que o seu Aptiva ligue sozinho ao tocar o telefone. Acabou aquela história de deixar o computador ligado dia e noite para receber um fax ou um recado. Vamos ver como funciona? Dentro do Windows ou do OS/2 Warp, abra a janela do AptivaWare e clique 2 vezes sobre o ícone Gerenciador RapidResume. Veja que temos 4 funções. Clique em Ligar por chamada telefônica. Dentro dessa nova janela, selecione Ativar. Pronto! A partir de agora, o Aptiva vai ligar sozinho quando o telefone tocar. Não se esqueça que, enquanto o ligar por chamada telefônica, Wake Up on Ring, estiver ativado, o Aptiva irá se ligar toda vez que o telefone tocar. Se a gente estiver em casa e não quiser que o Aptiva atenda o telefone, é só desativar essa função ou aumentar o número de toques do telefone antes do Aptiva atender. A gente também pode acionar o desligamento automático para desligar sozinho após receber um fax ou um recado. É só voltar até o gerenciador do RapidResume, clicar em RapidResume, depois em Ativar e finalmente em Definir opções. Na nova janela aberta, selecione o tempo para o seu Aptiva desligar sozinho após ficar inativo. Lembre-se sempre de clicar OK após cada passo, ok? Agora, o Aptiva está pronto para ligar quando o telefone tocar, receber o fax ou recado e desligar em seguida. Quanta facilidade, não é? Você viu, então, por que eu joguei fora todas aquelas velharias como telefone, fax, secretária eletrônica? Vocês não acham que eu tenho razão? Malucos estão eles. Querida, você não vai ao banco? Pode deixar que eu... Tá, ok. Eu vou ao banco. Ai. Pronto. Cheguei ao banco. Aproveita e transfere um pouco de dinheiro para minha conta, tá? Tá, amorzinho. Pode deixar que eu faço isso. Bom, para se conectar ao banco, é só ir até a agência ou dar uma ligadinha e pedir o software que faz o micro se ligar à rede do banco. Cada banco tem um software exclusivo, mas em todos os casos a instalação é muito simples. O seu programa novo tanto pode vir em disquetes como em CDs. Em ambos os casos não tem problema, a instalação será simples. Para proceder à instalação do seu novo programa, basta seguir as instruções que acompanham esse programa e que podem estar no manual ou na etiqueta do disquete de instalação. Vamos a um exemplo prático. Eu vou instalar este programa aqui, que ensina a falar inglês, o English Works. Para instalar, eu sigo as instruções aqui do disquete. Agora, o micro vai me pedindo para inserir os demais disquetes do programa, 3 no total. Depois do último disquete, pronto, o programa já está instalado. Agora, é só clicar o ícone correspondente no gerenciador de programas. O mesmo exemplo cabe para a instalação do seu programa bancário. E não se esqueça que, nesse caso, é preciso ligar o seu Aptiva a uma linha telefônica. Programa instalado. Micro ligado na linha telefônica, a gente já está pronto para fazer transferências, tirar extratos, fazer investimentos. Em alguns casos, dá até para realizar DOCs. Algumas vezes, depois de ter instalado o programa do seu banco, a gente não encontra um ícone específico para acessar o programa novamente. Não se preocupe, não foi o banco que cortou o seu crédito. Para acessar seu banco novamente pelo computador, vá até o gerenciador de programas e abra o ícone principal. Depois,
selecione o gerenciador de arquivos, procure o nome do seu banco ou o nome escolhido ao instalar o programa e clique sobre ele 2 vezes. Uma série de arquivos se abrem na tela. Encontre o arquivo Execute e clique sobre o mesmo 2 vezes. Pronto! O programa se inicia. Quem diria, hein? O seu Aptiva é até uma agência de banco em sua casa. Esse Aptiva vale ouro. Mas se ele vale ouro, por que a gente não guarda ele no banco? Ô mãe, você sabe ligar o... Ah, não sei. Nem eu. E agora? Agora faz como eu. Liga para o Help Center. Help Center? É, Help Center. O Help Center IBM é um suporte técnico aos clientes IBM que pode esclarecer todas as suas dúvidas referentes ao seu Aptiva através de um simples telefonema. Você pega o telefone, disca o número do Help Center e aí... Help Center IBM, bom dia. Operadora Suzane, o seu nome, por favor? O Aptiva está equipado com um programa exclusivo. Através deste programa, o Help Center pode conectar o seu Aptiva direto aos computadores da IBM, realizando um atendimento remoto, via linha telefônica. É o exclusivo IBM Online, um sistema que pode restaurar alguns programas e dados do software original do Aptiva, corrigir arquivos, receber arquivos de correção e outros procedimentos de apoio, com muita rapidez e eficiência. E a gente não faz nada, nenhum esforço. Quando a gente liga para o Help Center, o próprio atendente já vai dizer se é preciso usar esse sistema. Se for necessário, basta seguir as instruções que lhe forem passadas pelo telefone. E o atendimento online será realizado. Eu estou retornando seu chamado 272. Tudo isso graças a um software exclusivo e que já vem instalado no Aptiva. Ah, e eu quase ia me esquecendo. Olha, quando você ligar para o Help Center, é importante você ter em mãos o modelo e o número de série do seu Aptiva. Essas informações estão aqui, ó, na parte interna da tampa frontal da CPU. Agora que você já conhece o IBM Aptiva tão bem quanto a gente, já pode usufruir de todas as vantagens que só a tecnologia e informática mais moderna do mundo pode oferecer. Mas vamos com calma, que ainda tenho 2 dicas importantes. Primeira, guarde essa fita e dê uma espiada nela sempre que pintar alguma dúvida. A segunda dica é a seguinte: seja um garoto esperto, consulte os manuais de instruções e também o sistema de ajuda do seu Aptiva. Boa sorte e até o nosso próximo computador. IBM, é claro.